Em um instante eterno, o universo inteiro parece silenciar. Todas as estrelas cintilantes, todos os reinos terrenos, toda a história da humanidade se reúne diante de um trono que arde em pureza absoluta. É o grande trono branco, erguido sobre um mar de vidro misturado com fogo, onde aquele que tudo vê está sentado, cujos olhos são chamas e cujo semblante lança sombras na eternidade. Aproveite para se inscrever no canal, dá um like, compartilhe. Neste momento, não há cobertura, não há defesas. Cada ser humano que já viveu, desde o primeiro suspiro no Éden até o último suspiro no século XXI, comparece ao Tribunal Supremo do Cosmos. Os sepulcros se abrem e corpos mortos ressuscitam. Reis que outrora domaram impérios, profetas que falaram em nome de Deus, escravos cujo nome permaneceu no anonimato, credos e nações inteiras, todos marcham em direção ao trono, alinhados em fileiras intermináveis. O chão treme sob o peso de incontáveis passadas. O ar vibra com o pulsar de corações humanos, cada um trazendo o fardo de suas escolhas, de seus pensamentos, de todas as palavras sussurradas ou caladas. Nenhuma alma escapa à convocação. Em um momento de silêncio aterrorizante, ecoa a voz dos anjos: "Abram-se os livros!" E então, com um estrondo que faz tremer galáxias, surgem livros cujas capas são de ouro puro. Nestes arquivos celestiais estão registradas todas as ações humanas, atitudes misericordiosas e arautos da compaixão, mas também palavras cruéis, olhares de inveja, pensamentos impuros e pactos secretos com o orgulho. Cada gesto, grande ou minúsculo, está ali, revelado ao olhar onisciente. Mas há outro livro, distinto, cujas páginas são claras como cristal, o livro da vida. Nele estão inscritos os nomes daqueles que, pela fé e pela graça, trilharam o caminho da verdade. Sempre que um nome é lido, um coro de anjos entoa hinos de louvor, enquanto o indivíduo, envolto em triunfo silencioso, reconhece seu nome gravado no selo divino. Chega então a hora do veredito. Aquele cujo nome não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. O anúncio reverbera como trovoada dentro de cada coração. Os que não têm lugar no livro tremem, suas mãos procuram desculpas, seus lábios suplicam perdão que já não pode ser concedido. Mas a balança da justiça está selada. A misericórdia que foi oferecida no tempo da graça agora cede lugar ao juízo irrevogável. Enquanto a sentença ecoa, as portas de bronze do lago de fogo se abrem com um rangido que dilacerra o silêncio. Chamas azuis e rubras se elevam em turvelhões furiosos, circundando uma vastidão flamejante. Lá não há sombra de esperança para os rebeldes. Ainda que a alma clame, ainda que o arrependimento surja tardemente, o juízo se consumou. Ali reside o destino dos que optaram por viver afastados da verdade divina. Vísceras de fogo rodeiam os condenados. Não se trata de um castigo temporário, mas de uma separação eterna da presença da luz. O fogo não destrói matéria, mas consome o espírito, e cada grito de dor é um eco que se repete através dos abismos. Suas vozes se unem num lamento sem fim, um testemunho sombrio de que a comunhão com o Criador foi rejeitada. Enquanto o lago se fecha atrás dos condenados, um silêncio carregado de glória permanece. O universo inteiro reconhece a justiça cumprida. Então, o Cordeiro que venceu a morte ergue o cálice da salvação diante dos justos. Surge um rio de água viva, puro como cristal, flutuando sobre o trono, trazendo cura às nações. A maldição é desfeita para os que foram achados fiéis, e um novo céu e uma nova terra despontam no horizonte, onde o lago de fogo é apenas uma memória distante, eternamente separada da presença dos salvos. Assim se encerra o grande drama da história humana, um juízo inflexível que ecoa lições de santidade e misericórdia. O lago de fogo é o último fim de toda rebeldia, mas a graça se revela no livro da vida, onde o perdão permanece para aqueles que, em vida, o buscaram de todo o coração.
A mensagem permanece. Hoje ainda soarão trombetas de alerta, vozes convidando à verdade, antes que a porta do juízo se feche para sempre. Enquanto o silêncio se estabelece após o fechamento das portas do Lago de Fogo, o universo inteiro parece suspender o fôlego. Não há mais vozes clamando, não há mais gritos de desespero, apenas o eco distante de uma justiça consumada. O ar, antes cortado por labaredas vivas, agora se torna fresco e limpo, anunciando o início de algo novo. O juiz do universo, o autor da vida, volta seu olhar para aqueles cujo nome brilhou nas páginas imortais do livro da vida. Diante do trono e envoltos em luz, aparecem os que perseveraram. Homens e mulheres, crianças e anciãos, vindos de todas as nações e épocas, unidos em um cântico que reflete gratidão eterna. Cada rosto ilumina-se com um sorriso de paz e alívio, pois nada mais do mundo antigo pesa sobre seus ombros. Eles não carregam mais o lamento da culpa, nem as marcas da transgressão, pois todo o pecado foi perdoado pelo sacrifício perfeito do Cordeiro. Então, um prodígio ocorre. Diante do grande trono branco, abre-se um rio de água viva, cristalina como o mais puro de todos os cristais, correndo sob o assento divino. Esse rio nasce do próprio trono, simbolizando a provisão eterna para os redimidos. Suas margens são forradas com as árvores da vida, cujas folhas prometem cura às nações e cujos frutos sustentam para sempre os que caminham na justiça. O curso desse rio desenha um novo mapa cósmico. Não há mais chuva que molhe a terra, pois o ciclo antigo de tempestades e secas cedeu lugar a uma irrigação constante deste fluxo divino. Assim, todas as feridas do passado se fecham definitivamente e nunca mais haverá noite, pois o Senhor Deus é a luz perpétua dos salvos. Enquanto isso, as nações que sobreviveram ao juízo são reunidas diante do trono, não para serem julgadas novamente, mas para receberem heranças e responsabilidades. Cada tribo, cada povo recebe uma parte da nova criação. As cidades de ouro puro, ruas de jaspe, portões feitos de alabastro, cada uma refletindo o caráter único daqueles que nela habitarão. E em cada assembleia ouve-se o eco das palavras que soaram no início da criação: habitem e multipliquem-se, mas agora revestido de uma dimensão que jamais fora imaginada, porque o lugar onde habitam não conhece mais maldição. À sombra majestosa do trono, um convênio eterno é selado. Não há mais templo, pois o próprio Senhor Deus e o Cordeiro são o santuário. Os ruflares finais das trompetas, que outrora advertiram sobre a aproximação do juízo, agora soam como notas de vitória, anunciando o reinado pacífico e justo que se estenderá sem fim. Toda dor, toda lágrima, toda injustiça foi banida. O mal foi confinado para sempre no lago de fogo, separado da comunhão dos fiéis. E assim, na eternidade que se segue ao grande juízo, o propósito divino alcança sua plenitude. Deus será tudo em todos. Não há ficção nessa realidade, é a realidade definitiva, para além de toda a ficção humana. A glória de Deus preenche cada canto do novo céu e da nova terra, e a presença do Altíssimo torna-se a própria atmosfera onde respiram os habitantes dessa criação renovada. Para nós, que ainda vivemos entre células mortais e respiramos um ar carregado de incertezas, essa visão serve tanto como alerta quanto promessa. O Lago de Fogo não é mito, é o retrato real da consequência última da rebeldia contra a santidade divina. Porém, o livro da vida permanece aberto até o derradeiro instante do tempo. Ainda hoje, o convite ecoa: arrependam-se, voltem-se para a fonte da vida. Quando você fechar este vídeo e retornar à rotina, lembre-se de que o juízo que aguarda o universo não passa de uma sombra do juízo pessoal que ocorre no coração de cada um. Não espere pelo grande dia do Apocalipse para buscar o favor divino. Hoje é o dia da salvação, antes que o livro da vida se feche. E por fim, uma última imagem permanece gravada na mente: o lago de fogo consumindo para sempre tudo aquilo que se opôs à verdade, enquanto ao seu redor floresce uma nova eternidade, um reino sem fim, onde a justiça e o amor de Deus caminham lado a lado, iluminando todas as coisas. Essa é a perspectiva final.
o desfecho supremo da história humana, juízo consumado, graça perpetuada e a glória de Deus reinando para sempre nos corações de quem o escolher. E nas margens desse novo mundo, onde o sol nunca se põe e a noite é apenas lembrança distante, ergue-se o grandioso convite à eternidade. Todos aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida são convidados a governar ao lado do Rei dos Reis. Vocês não são meros espectadores desse espetáculo divino. Vocês são co-herdeiros de um reino onde a injustiça não tem vez, onde a compaixão cura feridas e onde a alegria é a melodia que embala cada amanhecer eterno. Imagine famílias reunidas em harmonia perpétua, sem a sombra da dor ou da separação. Pais que veem seus filhos crescer sem lágrimas, amigos cuja lealdade não falha, corações que batem em uníssono com o pulso do próprio Criador. Cada amanhecer traz descoberta e cada dia é celebração, pois, na presença de Deus, todas as coisas são novas. E mais, o conhecimento humano, agora plenamente purificado, expandirá sem limite. Aquilo que hoje é mistério se tornará clara revelação. Curiosidade, ciência, arte e música encontrarão seu ápice no louvor ininterrupto ao Autor da vida. Em cada nota, em cada cor e em cada poema, ver-se-á a glória daquele que traçou estrelas e desenhou sorrisos. Mas não pense que essa promessa foi feita apenas para alguns. A cena final do Apocalipse serve como advertência e como porta aberta. Ao mesmo tempo em que o lago de fogo devora para sempre os que rejeitaram a luz, a graça é oferecida a todos que, hoje, escolherem arrepender-se e viver segundo a verdade. O livro da vida permanece acessível enquanto a trombeta do tempo ainda ecoa nos corações. Volte seus passos para a reflexão pessoal. O que você tem escrito nas páginas invisíveis da sua própria história? Quais escolhas, palavras e desejos estão sendo registrados? A decisão de hoje moldará o destino de amanhã. Não permita que seu nome seja apagado do registro da graça. Assim, enquanto as últimas palavras deste vídeo ressoam em seus ouvidos, toque seu coração com a realidade suprema. O lago de fogo existe, não como ameaça vazia, mas como consequência inevitável da rebelião contra o sagrado. E sim, o orvalho da graça ainda cai sobre a terra, convidando você a aceitar o perdão que flui do trono da justiça. Termino com uma imagem final. Uma chama pura que não queima, um rio cristalino que não seca, um trono de luz que não cega, símbolos da união perfeita entre justiça e misericórdia. Que essa visão o acompanhe, transforme suas escolhas e acenda em você a chama da esperança viva. Porque, no grande teatro da eternidade, resta apenas um ato. Você está pronto para entrar no palco da glória ou permanecer na plateia do juízo? Não espere até que as cortinas do tempo se fechem, decida hoje e tenha certeza de que um dia seu nome brilhará para sempre na galeria eterna do livro da vida. Enquanto o silêncio se estabelece após o fechamento das portas do Lago de Fogo, o universo inteiro parece suspender o fôlego. Não há mais vozes clamando, não há mais gritos de desespero, apenas o eco distante de uma justiça consumada. O ar, antes cortado por labaredas vivos, agora se torna fresco e limpo, anunciando o início de algo novo. O juiz do universo, o autor da vida, volta seu olhar para aqueles cujo nome brilhou nas páginas imortais do livro da vida. Diante do trono, envolvidos em luz, aparecem os que perseveraram. Homens e mulheres, crianças e anciãos, vindos de todas as nações e épocas, unidos em um cântico que reflete gratidão eterna. Cada rosto ilumina-se com um sorriso de paz e alívio, pois nada mais do mundo antigo pesa sobre seus ombros. Eles não carregam mais o lamento da culpa, nem as marcas da transgressão, pois todo o pecado foi perdoado pelo sacrifício perfeito do Cordeiro.
Então, um prodígio ocorre. Diante do grande trono branco, abre-se um rio de água viva, cristalina como o mais puro de todos os cristais, correndo sobre o assento. Esse rio nasce do próprio trono, simbolizando a provisão eterna para os redimidos. Suas margens são forradas com as árvores da vida, cujas folhas prometem cura às nações e cujos frutos sustentam para sempre os que caminham na justiça. O curso desse rio desenha um novo mapa cósmico. Não há mais chuva que molhe a terra, pois o ciclo antigo de tempestades e secas cedeu lugar a uma irrigação constante deste fluxo divino. Assim, todas as feridas do passado se fecham definitivamente, e nunca mais haverá noite, pois o Senhor Deus é a luz perpétua dos salvos. Enquanto isso, as nações que sobreviveram ao juízo são reunidas diante do trono, não para serem julgadas novamente, mas para receberem heranças e responsabilidades. Cada tribo, cada povo recebe uma parte da nova criação. Há cidades de ouro puro, ruas de jaspe, portões feitos de alabastro, cada uma refletindo o caráter único daqueles que nela habitarão. E em cada assembleia, ouve-se o eco das palavras que soaram no início da criação. Habitem e multipliquem-se, mas agora revestido de uma dimensão que jamais fora imaginada, porque o lugar onde habitam não conhece mais maldição. À sombra majestosa do trono, um convênio eterno é selado. Não há mais templo, pois o próprio Senhor Deus e o Cordeiro são o santuário. Os ruflares finais das trombetas, que outrora advertiram sobre a aproximação do juízo, agora soam como notas de vitória, anunciando o reinado pacífico e justo que se estenderá sem fim. Toda dor, toda lágrima, toda injustiça foi banida. O mal foi confinado para sempre no lago de fogo, separado da comunhão dos fiéis. E assim, na eternidade que se segue ao grande juízo, o propósito divino alcança sua plenitude. Deus será tudo em todos. Não é ficção nessa realidade. É a realidade definitiva, para além de toda ficção humana. A glória de Deus preenche cada canto do novo céu e da nova terra, e a presença do Altíssimo torna-se a própria atmosfera onde respiram os habitantes dessa criação renovada. Para nós, que ainda vivemos entre células mortais e respiramos um ar carregado de incertezas, essa visão serve tanto como alerta quanto como promessa. O lago de fogo não é mito, é o retrato real da consequência última da rebeldia contra a santidade divina. Porém, o livro da vida permanece aberto até o derradeiro instante do tempo. Ainda hoje, o convite ecoa: arrependam-se, voltem-se para a fonte da vida. Quando você fechar este vídeo e retornar à rotina, lembre-se de que o juízo que omefera o universo não passa de uma sombra do juízo pessoal que ocorre no coração de cada um. Não espere pelo grande dia do Apocalipse para buscar o favor divino. Hoje é o dia da salvação, antes que o livro da vida se feche. E por fim, uma última imagem permanece gravada na mente: o lago de fogo, consumindo para sempre tudo aquilo que se opôs à verdade, enquanto ao seu redor floresce uma nova eternidade, um reino sem fim, onde a justiça e o amor de Deus caminham lado a lado, iluminando todas as coisas. Essa é a perspectiva final, o desfecho supremo da história humana. Juízo consumado, graça perpetuada e a glória de Deus reinando para sempre nos corações de quem o escolheu. E quando o último eco do grito de condenação se dispersa no abismo, resta apenas o brilho ofuscante daquela vastidão ígnea, o lago de fogo, que consome não átomos, mas eternidades. As chamas, de tonalidades nunca vistas, serpenteiam em tons de azul profundo e rubro incandescente, lembrando que ali não há espaço para a inércia do tempo, nem para a esperança do arrependimento. Cada centelha é como uma sentença irredutível, cada estalo de fogo um obituário para a soberba humana. Porém, se o lago de fogo representa o fim último para uns, para outros é testemunha do triunfo final da justiça divina. Pois ali, no coração daquele martírio perpétuo, revela-se a santidade absoluta de Deus. Uma santidade que não tolera mancha, que purifica tudo por meio do juízo severo, mas que ao mesmo tempo nunca abandona o propósito de restaurar aquilo que não escolheu rejeitar. É um contraste que assombra.
Fogo que fere o ímpio e, ao mesmo tempo, ilumina os corações dispostos a buscar refúgio na graça que corre do trono. Observe então a cena superior ao lago. O trono em si, não mais um símbolo distante, mas a plenitude da autoridade eterna. Seus braços estendidos são um convite infalível ao arrependimento, enquanto um gesto firme, imposto pela própria justiça, sela o destino dos que desprezaram o chamado. Nas galerias celestiais, anjos se curvam em silêncio e, ao som de harpas e trombetas, testemunham o cumprimento das promessas divinas. O juízo e a redenção, o morreu por nós e o voltará para nos julgar, agora entrelaçados num mesmo ato. E você, que vê esta visão atravessando os milênios até chegar aos seus olhos, sente no íntimo a urgência desse clamor. Cada pulso do seu coração é um segundo a menos para o livro da vida permanecer aberto. Cada respiração é um compasso que aproxima o som das portas de bronze do lago, prestes a se fechar para sempre. É um chamado para que você olhe para dentro de si mesmo e avalie o que seu nome tem feito ecoar no registro divino. O que suas escolhas têm plantado para a eternidade. Imagine-se, por um instante, caminhando nas margens daquele mar de cristal e fogo. À sua esquerda, a trilha suave do rio de águas vivas. À sua direita, o abismo flamejante do lago. O convite está lançado. Um passo para o rio e você se une à comunidade dos redimidos, ungido pela presença restauradora do Altíssimo. Um passo em falso para o lago e você se torna parte do coro dos profanos, cujo lamento não terá fim. A decisão é sua, o tempo limitado, o impacto definitivo. Pois neste grande ato cósmico não existe lugar para ambiguidade. A porta estreita sempre esteve aberta, mas milhões escolheram a rota larga, ignorando os sinais na estrada, desviando seus olhos do alto clamor que ressoa no deserto espiritual da terra. Mesmo assim, o Mestre dos Juízos estende suas mãos oferecidas, disposto a receber o caído, a abraçar o que se arrepende e, em seguida, conduzi-lo para além das chamas, rumo à comunhão eterna. E se em algum momento o desespero tentar sufocar seu espírito, lembre-se, o poder que governou o lago de fogo também ressuscitou os mortos do silêncio. A voz que pronunciou a condenação foi a mesma que na cruz gritou: "Está consumado", abrindo caminho para a ressurreição dos justos. Assim, no grandioso palco do Apocalipse, juízo e graça se encontram num ponto de convergência inacreditável. Um sacrifício que carimba o perdão e um trono que sela o destino. Ao fechar este vídeo, permita que essa visão transcenda a tela e alcance a profundidade de sua consciência. Não trate o Lago de Fogo como mito cinematográfico, nem o juízo como simples metáfora. São realidades trazidas à luz para que você compreenda a urgência de viver alinhado com a verdade eterna. É hora de silenciar as vozes confusas do mundo e atender ao sussurro divino que chama: "Vem e bebe da vida sem fim". Por fim, fique com a imagem definitiva: o lago de fogo, imenso e implacável, e ao seu lado, o rio de águas vivas, cristalino e convidativo. Um retrato do fim e um prenúncio de recomeço. Você decide qual caminho seguir, mas lembre-se, o livro da vida ainda está aberto. Porém, a qualquer momento, o carimbo do destino pode cair, e então só restará a labareda eterna para aqueles que hesitaram em escolher a vida. Que você faça a sua escolha hoje, antes que o grande trono branco descubra o seu nome. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like e compartilhe. Até o próximo!